Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, glória a Deus, misturado com aleluia e Ebenezer, até que o Senhor tenha nos abençoado. Nós estaremos dando a continuidade do nosso livro de Atos, uma série, nós iremos mergulhar nas águas profundas, que se chama Bíblia Sagrada, ou glória. E hoje é capítulo 6, amém? O capítulo 7 é bem gigante, mas é muito proveitoso. Vamos lá, capítulo 6, está preparado? Glória a Deus para mergulhar? Vai ser muito aproveitável. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus da fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus e a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunhos, olha as características, cheio do espírito de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homens cheios de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procolo, Nicanor, Timor, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Oh, glória! Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também. Um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Oh, glória! Versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Meu Deus, é muito bom. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo e os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Gente, a palavra é fantástica, gente. Quando Deus escolhe, está escolhido e ponto final. Nenhum desses 7 aí tinha um irmão cheio. A palavra vai dizer no versículo 3, no final, vai dizer que Estevão, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Nós precisamos de homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, entendeu? E no versículo 4, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, porque aqueles discípulos, eles precisavam se dedicar à palavra, a meditar a palavra e a oração, e precisavam de pessoas para ajudar no ministério, porque o ministério são várias pessoas que ajudam um ao outro. Tem obreiros, diáconos, levitas, tem tudo, tem zelador, tem tudo, apóstolo, profetas, tem tudo, todos com o único propósito de levar
muitos para a eternidade, para o céu. O que é interessante é que a palavra dizer que esse Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais ao povo. E aqueles da época não aceitavam que a graça do Todo-Poderoso estava dentro de Estevão. Estevão era diferenciado, Estevão tinha a graça do Eterno, era cheio da graça e do poder de Deus que fazia a diferença. Portanto, nós temos que ter a graça do Eterno, temos que ser cheio do poder e da unção do Espírito que destrona e quebra todo o jugo do diabo. E Estevão estava ganhando almas, mas sempre levanta os filhos de Satanás para atrapalhar aqueles que Deus chama com propósito nessa terra. Mas Satanás tem propósito também. Satanás tem propósito de atrapalhar, de procurar atrapalhar a obra de Yahvé. Como eles aqui, os filhos de Satanás, levantou pessoas para difamar o nosso irmão Estevão. Quantos homens e mulheres de Deus são defamados por conta da inveja? Porque aqui foi levantado alguns porque estava com inveja de Estevão, porque Estevão era homem cheio de graça do poder, estava ganhando alma, estava fazendo a diferença na igreja, estava fazendo a diferença naquele povo lá, e levantaram, como sempre levantam, e sempre levantará, sempre, porque Jesus fala que nós iremos ser perseguidos, e Estevão foi perseguido. Portanto, não te preocupes não, se alguém está te perseguindo, se levantando contra a tua vida, é porque você está no caminho certo. Deus chamou para você perseverar, e até o fim prosseguir e avançar para a obra de Deus, porque quem te chamou garante. E na hora que estava julgando, condenando lá o nosso irmão Estevão, eles mesmos tiveram que ver a fisionomia do nosso irmão Estevão, olha, que diz assim, ó, via o rosto dele como parecia o rosto de anjo, não era demônio não. Eles tiveram que ver a graça de Yahvé no rosto de Estevão, a graça. Estava vendo como rosto de anjo. A presença do Eterno estava na vida de Estevão. Então, venhamos procurar estar cheio de graça, cheio da presença do Senhor, assim como Estevão teve. Você precisa estar. Nós precisamos ser cheios de poder, cheio da unção, cheio da graça, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé, para nós fazermos a diferença nessa terra, porque Deus te chamou para ser um referencial. Ó, não importa quem queira te denegrir a tua imagem, porque aqueles que foram chamados, o diabo vai tentar denegrir, entendeu? A tua imagem, mas não te preocupes que você tem um justo juiz, tem um advogado que julga a tua causa. Não importe com a calúnia, não importe com a perseguição, simplesmente se preocupe de pregoar a verdade, porque a verdade liberta, a verdade que cura, a verdade que salva. Amém? Que Deus te abençoe você com toda sorte de bênçãos celestiais, que cada dia o Senhor venha se revelar para cada um de nós, e que cada um de nós venhamos ser cheio do Espírito de Deus, cheio de sabedoria, da graça e do poder de Deus, para ganharmos alma através da palavra. Cheiro no teu coração, e que Deus te abençoe. E Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. E até!